Estamos encerrando mais uma série de mensagens, agora sobre o livro do Gênesis, de um modo especial, os primeiros capítulos do livro do Gênesis, né? E os irmãos que estão acompanhando essa série, que acompanharam, sabem que nós começamos lá na criação do mundo, na narrativa bíblica, na criação do homem, e naquela escolha terrível que o homem fez lá no Éden, de desobedecer a Deus e de pecar contra Deus. Deus estabeleceu limites, Deus estabeleceu uma fronteira, mas Adão e Eva foram além e pecaram contra o Senhor, e aí houve consequências. O homem perdeu a comunhão com Deus, perdeu a sua imagem do Senhor, e Deus preparou um projeto, um plano de salvação, e nós temos aprendido que esse Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus pleno em bondade. No capítulo 8 do livro do Gênesis, nós temos a narrativa do dilúvio, porque Deus, quando olhou para o ser humano e viu a corrupção do gênero humano, a maldade no coração do homem, Deus decidiu fazer tudo de novo. E nós abrimos o capítulo 8 e vamos assim, ao redor do capítulo 8, entrar na narrativa do dilúvio. Deus mandou que uma família construísse uma arca, e esta arca seria o símbolo do amor, da graça, da misericórdia, da fidelidade, do projeto de Deus para a salvação do homem. Vou repetir: projeto de Deus para a salvação do homem. Então, a mensagem desta noite não podia ser outra senão: Deus salva. Eu queria que você dissesse para mim com bastante força: Deus salva. Vamos falar, meus irmãos, para abalar o pessoal lá em Lake Nona. Vamos lá? Deus salva. Deus salva. E quando Deus escolhe esta família, meus irmãos, e pede para que uma arca seja construída, a arca tipifica, representa, sinaliza, aponta para o projeto de salvação de Deus. Porque assim como através daquela arca a família de Noé foi preservada, salva, Deus tem um plano de salvação para todos nós, para todo ser humano. Deus olha para nós e com seus olhos de amor, de graça, de perdão e de misericórdia providencia uma arca salvadora, providencia um projeto de salvação para a nossa vida. E nós vimos no domingo passado a nossa responsabilidade de não perdermos essa oportunidade de adentrarmos na arca espiritual de Deus. Noé edificou uma arca física, material, mas existe uma arca espiritual, e se eu estou dentro dela, eu estou salvo. Se você está dentro dessa arca, você está salvo. Como nós lemos em Gênesis 8, 18, 19, então saiu Noé. Olha a narrativa de um momento histórico de extraordinária importância, igreja. Saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda árvore, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Acabou o dilúvio. E quando acabou o dilúvio, eles saem da arca e eles se veem salvos, preservados. Ninguém mais fora salvo, ninguém mais fora preservado, mas Noé, a sua família estava salva através da arca. Deus salvou aquela família, Deus preservou aquela família, e eles saem da arca. É muito interessante você ler depois o texto que segue. A primeira coisa que eles fazem, meus irmãos, quando saem da arca, é edificar um altar e adorar o Senhor. É o projeto de salvação de Deus, Deus resgatando o ser humano. Quando lemos em João capítulo 3, versículo 16, aquela palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus Cristo, o projeto salvador de Deus foi objetivado, foi efetivado. Em Jesus nós somos salvos. A arca tipifica então a salvação de Deus em Jesus.
Pastor, por que eu tenho que aprender sobre a arca de Noé, o dilúvio? Porque aquela arca apontava para Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E coisa interessante é que quando Noé entrou com a sua família e colocou aqueles animais todos na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora, porque Deus tem o controle sobre o tempo. Não é um homem que controla o tempo, é Deus que controla o tempo. E um tempo que Deus controla é o tempo da oportunidade. E quando eu disse domingo passado, repito hoje, nós não podemos, você não pode perder a chance, a oportunidade que Deus te dá em Cristo Jesus. Tudo por amor. Quando Deus avaliou a terra, diz que só havia maldade. Todos tinham uma tendência para o mal. A corrupção estava abrangendo toda a humanidade. Mas por amor, Deus projeta a salvação do ser humano. É o plano de salvação de Deus lá no Antigo Testamento, através desta arca que fora edificada pela fé, que fora construída com muita confiança, Noé acreditando na palavra, acreditando na promessa, sendo alvo de chacota, de ridicularizações, de julgamento dos seus contemporâneos, mas construindo passo a passo, dia após dia, ano após ano, aquela arca que seria a salvação da sua família. Mas Noé, por que você está construindo essa arca? Quanto você está ganhando para fazer esse trabalho? O que justifica você construir toda essa arca, esse tempo todo, esses anos todos? Só havia uma resposta: eu estou trabalhando para a salvação da minha casa, da minha família. E Noé resgata ali o cerne, o núcleo do seu propósito de vida, do propósito de vida de cada um de nós, do propósito de vida de cada homem, trabalhar para a salvação da sua casa. Querido, Deus ama você e Deus quer salvar você e a sua casa, você e a sua família. Deus projeta bênção e salvação para a sua família. Mas quantas famílias destruídas, não é mesmo? Quantos lares destroçados, quebrados? Quantas famílias completamente arruinadas, vitimadas por N problemas. Esse é o projeto do mundo para a família. Esse é o projeto do mundo, do sistema no qual nós estamos inseridos. Mas o projeto de Deus para a minha família e para a sua família é um projeto de salvação, de perdão. Noé disse: eu vou trabalhar e a minha família vai ser salva nessa arca. E foi salva. Quero dar uma palavra aqui: trabalhemos diante de Deus em fé e em confiança no Senhor, para que nós sejamos salvos e conosco as nossas famílias. Diga amém, igreja. Amém. Nós trabalhamos com fé e confiança em Deus, para que a nossa vida e a nossa família sejam resgatadas pelo poder de Deus. Agora, Deus salva você, só que tem um passo a mais. Deus salva você, Deus te salva pela graça dEle. Sabe o que Noé simboliza? A graça de Deus. Noé não era perfeito. Noé não estava fora daquele contexto de corrupção e de maldade. Noé foi preservado não pelos méritos dele, igreja. Noé não foi preservado pelo currículo dele. Noé não foi preservado porque Deus precisava que alguém construísse a arca. Noé não foi preservado porque ele tirou um 10 quando todo mundo tirou um 0. O mérito não foi de Noé. A Bíblia vai dizer no capítulo 8, versículo, deixa eu ver aqui, no capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele foi salvo pela graça do Senhor. E sabe o que é graça? Eu não mereço, mas eu preciso. E Deus decidiu derramar a graça dele sobre a vida de Noé e decidiu começar tudo de novo com Noé. É pela graça de Deus. Sabe o que Noé vai fazer? Diz o versículo 20 do capítulo 8: ele sai da arca e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Interessante, quando você vai ler lá, quando os animais entram na arca, havia animais impuros e animais limpos. Mas quando Noé vai oferecer o primeiro culto, o primeiro sacrifício,
O primeiro gesto de adoração, ele manda trazer os animais limpos. E ele oferece o melhor para Deus, porque agora ele é alvo da graça dele. Não é o que você fez de tão bom para Deus salvar você, nada. Não é o que você fez que agradou tanto a Deus para ele preservar a sua família, nada. Então não é porque Deus preservou você e a sua família, por causa da sua infinita graça. Graça salvadora. Não é o meu mérito, não é o seu merecimento, não é a nossa religiosidade, não são os nossos cânticos, as nossas ladainhas, não é a nossa obra, mesmo que a obra seja boa. É tão somente pela graça inexplicável de Deus. É graça dele. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. Graça, graça, graça de Deus. Brandon Manning escreve um livro quando ele vai dizer: ai de nós, se dependêssemos de Deus encontrar em nós alguma coisa em que se apegar para nos salvar, ai de nós, porque ele não encontraria isso. Mas nós somos salvos pela graça dele. Não é algo sobre nós, a nossa salvação, é algo sobre Deus, sobre a sua infinita graça, sobre aquilo que o move. Na teologia, meus irmãos, sem dúvida alguma, o capítulo mais empolgante é o capítulo sobre a graça de Deus, porque ele não respeita lógica, ele não respeita raciocínios, ele não respeita silogismos, ele não vai pela vereda da filosofia, ele não encontra respaldo na teologia, ele não tem como se apegar no raciocínio humano, ele escapa a tudo isso. É a graça de Deus, inexplicável, porque não encontra anteparo, não encontra paralelo na experiência humana. Não há nada na humanidade, absolutamente nada, que possa servir de exemplo para a gente entender a graça de Deus. Ela é absolutamente insubordinada, ela é absolutamente irreverente, e aquilo que eu condeno, aquilo que eu jogo no lixo, aquilo que eu desprezo, aquilo que eu descarto, aquilo de que eu desisto, a graça de Deus recupera, restaura, conserta, salva, edifica. E eu não entendo, e eu não sei como, Senhor, como explicar isso. Não dá para explicar a graça de Deus quando ela chega sobre a sua cabeça, quando ela bate sobre a sua vida, quando ela atinge o seu casamento, a sua família. O único gesto é você se ajoelhar e glorificar a Deus, porque você achou graça. A narrativa do Gênesis vai dizer: Noé achou graça. Não foi o mesmo que aconteceu com Maria? Quando o anjo se aproximou dela para dar-lhe a notícia de que ela estava gerando o Salvador, agraciada. Você achou graça. Mas o que tinha Maria diferente das outras virgens? Nada. O que tinha Maria espiritualmente diferente? Nada. Maria era mais religiosa? Absolutamente não. Maria era mais comprometida com o sistema judaico? Não. O que havia de especial em Maria para que Deus a escolhesse como mãe do Salvador? Absolutamente nada. Ela foi agraciada. Deus a escolheu por sua graça. Querido irmão, querida irmã, você está aqui nesta noite. Deus escolheu você pela graça dele. Deus escolheu sua família pela graça dele. Deus escolheu o seu casamento pela graça dele. Deus escolheu você pela graça dele. Não há lugar para orgulho aqui. Não há espaço para arrogância aqui. Não há oportunidade aqui para prepotência, vaidade. Eu sou melhor do que há de que bem. Não existe isso aqui. Não é mérito. Não é sobre mim. Não é sobre você. Não é a sua eloquência, a sua afinação, a sua destreza, a sua capacidade aqui e ali. Não é nada disso. É a graça, a maravilhosa graça, a graça incontável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele salva você pela graça dele. Pastor, e tudo que eu fiz de errado, e todos os erros, e todos os meus pecados, querido, ninguém está solitário no pelotão de pecadores. Ninguém está sozinho na aeronave dos transgressores.
Todos nós estamos no mesmo barco, pecadores, carentes do amor de Deus. Mas a graça de Jesus, escreveu o apóstolo Paulo a Tito, a graça de Jesus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, pela graça de Deus. Você pode ser liberto dos vícios pela graça de Deus. Pode ser liberto dos pecados que já se tornaram hábito na sua vida, pela graça de Deus. Você pode ser curado de qualquer enfermidade do corpo, da alma ou do espírito, pela graça de Jesus. E quando você perceber que tudo que tem acontecido com você foi pela graça de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que eu estava no meu primeiro ministério lá em Maricá, região litorânea do Rio de Janeiro. Eu tinha um amigo que morava no Rio. De vez em quando eu emprestava meu carro para ele, de vez em quando ele me emprestava o carro dele. E nesse dia ele estava me emprestando o carro dele, eu deixei na casa dele, em Engenho de Dentro. E eu me lembro que eu saí da rua, do apartamento dele, e dobrei assim à direita. Tinha um cruzamento, um ônibus em alta velocidade, não respeitou o sinal vermelho, me pegou de cheio, bem do meu lado do carro, me jogou dentro de uma loja. Meu carro invadiu, o carro que eu dirigia, invadiu aquela loja. Acidente terrível. Eu fui levado para o hospital mais próximo, lá em Engenho de Dentro, e o hospital estava em greve. E eu me lembro que eu acordei assim, em algum momento, eu vi uma fila, e alguém com uma roupa branca atendendo alguém na fila. Eu tinha sede, eu estava numa maca. Eu me lembro que eu falei alguma coisa, alguém me sentou na maca, e quando me sentou eu senti uma dor horrível, eu desacordei. Eu me lembro que horas depois eu acordei de novo. E nessa época eu trabalhava numa editora, na Editora Batista no Rio de Janeiro, a Juerp, e nós editávamos uma revista para os jovens chamada Palavra e Vida. E eu me lembro que eu olhei na fila, tinha uma senhora com a revista Palavra e Vida na mão. Eu fiz um sinal para ela assim, e ela chegou bem pertinho de mim. Eu digo: eu tenho sede. Eu apontei para ela a revista, mostrei para ela o endereço, o telefone da editora, pedi para ela ligar, e ela ligou, e daqui a pouquinho chegaram os pastores, me levaram dali para o hospital evangélico. E eu cheguei lá no hospital já horas e horas do acidente, e eu tinha fraturas nas costelas, na clavícula, e eu estava muito mal mesmo. E sabe, meus irmãos, os médicos cuidaram de mim lá no hospital evangélico, os pastores foram orar por mim. Nunca me esqueço do nosso diretor do seminário, o pastor Ebenezer Soares Ferreira, foi lá de madrugada e pôs as mãos sobre mim, orou por mim, pediu que o Deus que cura me curasse, me ajudasse. E eu fui me recuperando, fiquei hospedado no seminário um tempo, até que fui para Maricá, onde eu morava. Eu me lembro que tinha uma consulta de revisão, um mês e pouco depois, eu fui lá, e o médico disse: levante, Lécio. Eu levantei. Se assente. Eu me assentei. Vá até o final do corredor. Eu fui. Suba essa escada. Subi. Desci. Sente de novo. Sentei. Levante de novo. Levantei. Vai lá de novo. Eu fui. Volta aqui. Voltei. Suba de novo a escada. Subi. Desça de novo. Foi lá. Chamou outro médico. Viu outro médico. Vai até o final do corredor. Eu fui. Volta aqui. Eu fui. Suba a escada. Subi. Desce a escada. Desci. Senta aqui. Senta. Levantei. E eles subiram para lá. Daqui vieram com 4 médicos. Vai até o final do corredor, lá fui eu. Quase eu estava indo sozinho já. Suba, desça, senta, levanta. E os médicos pegaram na minha mão, me levaram num outro ambulatório. Está vendo aquela senhora ali, Lécio? Ela quebrou uma costela. E ela não consegue sentar, não consegue levantar, não consegue andar, não consegue fazer nada. Você quebrou 4 costelas. Está fazendo tudo isso aí. E eu falei: e aí, o que está acontecendo? Ele falou assim: não tem explicação. A única explicação é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o milagre de Deus. Não é explicação. Havia líquido no pulmão, o organismo absorveu o líquido. A clavícula se encaixou no lugar certo. Não precisou operar em nada, não precisei de nenhuma cirurgia. Sabe, meus irmãos, quando a graça de Deus bate na nossa porta, a gente tem que se ajoelhar e dizer: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Não gaste tempo tentando explicar, apenas glorifique a Deus. Só isso. Testemunhe de Deus. Não conte vantagens. Não é
é por sua causa, não é por seu mérito. Deus te salva pela graça dele. Então somente pela graça dele, diz o hino antigo, graça de Deus sem par. Como poder contá-la? Como hei de começar? Não dá para contar, não dá para explicar. Então Deus salva você pela graça, é o Noé apontando para a graça. E Deus é fiel aos que Ele salva pela graça. A Bíblia diz que Deus vai colocar um arco no céu, sabe? Vai colocar uma marca ali, e essa vai ser a marca da fidelidade dEle para aqueles que recebem a graça dEle, para aqueles que se abrem para a graça dEle, para aqueles que de fato entendem que a salvação é pela graça dEle e se rendem a esta graça. Está escrito lá no capítulo 9, versos 12 e 13, e disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Grave isso, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e será por sinal do concerto entre mim e a terra. Deus coloca um sinal. Meus irmãos, o arco-íris é um sinal. Nós não sabemos se ele já pré-existia e se Deus o criou para isso, ou se Deus apenas o guindou a esse status de representar a fidelidade dele. Mas o que nós sabemos é que Deus colocou um sinal. E Deus vai dizer todas as vezes que vocês olharem lá no firmamento e vocês verem esse sinal, e vai usar uma expressão antropomórfica, ou seja, ele vai dar uma forma humana para se falar de Deus. Deus vai falar assim: para que eu me lembre da aliança que fiz com vocês. Mas Deus não precisa ser lembrado. Na verdade, o que Deus está dizendo é para que você se lembre que eu não me esqueço da minha promessa. Sabe para que é aquele arco ali? É para que você se lembre que Deus é fiel e que Deus não se esquece da promessa dele para nós. E a promessa dele foi a seguinte: nunca mais eu vou precipitar as águas e acabar com a humanidade por causa do seu pecado em função das águas. Nunca mais. É um compromisso meu, é uma promessa minha. E Deus diz assim: olha, eu vou ser fiel a todos que aceitam a salvação pela graça, a todos que se sentem privilegiados, abençoados, quando a minha graça os alcança. Eu vou ser fiel. E todas as vezes que vocês olharem aquele arco no firmamento, é para que vocês se lembrem que eu não me esqueço do que eu prometo. Igreja, Deus não se esquece das promessas que Ele faz a nós. Deus não se esquece do que Ele diz para nós. Deus não se esquece do que Ele nos pede para fazer. E Deus não se esquece dos compromissos que Ele tem para com a nossa vida. Há um estudioso alemão do Antigo Testamento que ele diz o seguinte: a função do arco-íris é para que nós nos lembremos o tempo todo que nós merecemos a morte, mas que por causa da graça de Deus nós vivemos. Já pensou nisso? Sabe quando você vê o arco-íris, antes de pegar o telefone para tirar uma foto, antes de registrar para postar no Instagram, no Facebook, antes de abrir um sorriso, pense assim: aquele arco é para eu me lembrar que eu mereço a condenação e a morte, mas por causa da graça de Deus eu estou vivo. O apóstolo Paulo vai dizer: sou o que sou pela graça de Deus. Se eu estou vivo, é pela graça de Deus. E eu tenho um Deus que não tem problema de memória. Eu tenho um Deus que é sério quando Ele me promete. E esse Deus diz para mim e para você: eu serei o teu Deus, e você vai ser a minha ovelha, o meu filho. E sabe, meus irmãos, o que a gente aprende na Bíblia? Que nem os nossos pecados, preste atenção nisso, querida igreja, nem os nossos erros, nem as nossas falhas, nem os nossos pecados podem fazer Deus ser infiel. Não.
Quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre. Quando Deus estende a mão, Ele abençoa. Quando Deus salva, ninguém dessalva. Quando Deus cura, ninguém condena. Quando Deus livra, ninguém prende. Porque Ele é Deus. Ele vai escrever para Timóteo uma coisa interessante, no capítulo 2, versículo 13 da segunda carta: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Sabe como é o homem? Quando alguém é infiel a nós, nós nos sentimos agora autorizados a sermos infiéis à pessoa. Quando alguém nos prejudica, nós nos sentimos autorizados a prejudicar esse alguém. Quando alguém nos fere, nós nos sentimos livres para ferir também. Mas a Bíblia diz que com Deus é diferente. Mesmo quando eu e você, quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele tem um compromisso com a natureza divina dEle. Ele não pode negar-se a si mesmo. Aquele arco aparece de vez em quando no firmamento, por dois motivos. Primeiro, para eu me lembrar que Deus não se esquece. E segundo, para eu me lembrar que eu mereço a condenação e a morte, mas por causa da graça de Deus, aprove a Deus, desejou Deus me manter em vida. É pela graça dele. É por isso que a promessa de Romanos capítulo 10, versículo 13 é pertinente. Porque todo aquele, olhe como o apóstolo Paulo foi preciso e profundo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que vai acontecer, igreja? Todo aquele, eu e você estamos aqui, amém ou não? Amém. Todo aquele, nossas famílias estão aqui, amém ou não? Amém. Todo aquele, seus parentes, nossos parentes que estão longe de nós estão aqui, amém ou não? Amém. Todo aquele que invocar qualquer nome, qualquer um, invocar que nome, igreja? Jeová, Yahvé, El Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Yeshua Hamashia, todo aquele que invocar, apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, o nome que é sobre todo nome, todo aquele que chamar pelo nome de Jesus será salvo. Todo aquele, porque não é sobre mim, é sobre a graça de Deus. Deus salva você, e a arca simboliza essa salvação. Deus salva você pela graça. Noé representa a graça de Deus, e Deus é fiel a você que o recebe pela graça. O arco-íris é sinal da fidelidade de Deus para conosco. Você vai encontrar pessoas infiéis a você. Você vai encontrar pessoas que vão trair você. Você vai encontrar pessoas que vão mentir para você. Você vai encontrar pessoas que vão enganar você. Você vai encontrar pessoas que serão maldosas com você, que caluniarão você, que mentirão contra você, que tentarão denegrir você. Você vai encontrar pessoas que vão fazer exatamente o oposto de tudo que você sonhava que aquela pessoa fizesse. Porque está no homem, e só o homem, em cujo interior o Espírito Santo produziu o fruto dele, perde a natureza maligna e ganha a natureza benigna. Mas Deus não. O dia que Deus estendeu a mão para você, o dia que Deus abraçou você, o dia que Deus segurou você nos braços dele, o dia que Deus salvou você eternamente, o texto diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Permanece fiel. Ele é fiel, continuará sendo fiel, e até o último suspiro da nossa vida. E se você quiser guardar isso no seu coração, você não mentirá, você não exagerará, você não incorrerá em equívoco, se as suas últimas palavras antes de partir dessa vida para a eternidade forem: Deus
é fiel. Ele é fiel. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Não tente reverter as situações com a sua própria inteligência. Porque aquele que te salva pela graça é fiel a você. No tempo certo, na hora certa e na circunstância certa, a fidelidade de Deus se manifestará na sua vida. Deus é fiel. Queria que você abaixasse sua cabeça. Queria que você fechasse por um momento seus olhos. E queria que você pensasse um pouquinho sobre isso que eu preguei nesta noite. Deus salva você, Deus te salva pela graça, e Deus é fiel a você quando você o recebe com sinceridade no seu coração. Querido, querida, homens, mulheres, jovens, cada pessoa que está aqui, abaixe sua cabeça um pouco, feche os seus olhos. Deus está aqui dizendo: eu quero salvar você. E eu quero salvar você não pelo que você faz ou deixa de fazer, não é pelo seu mérito, não é pelo que você merece. Eu quero salvar você pela minha graça. Eu quero fazer uma aliança de fidelidade para com você. E você vai poder contar comigo sempre, e sempre, e sempre. Pastor, troca isso em miúdos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nessa noite você abrir o seu coração para a graça de Deus, você vai ter dirigindo a sua vida um Deus eterno e fiel. Se há alguém entre nós nessa noite que entendeu a palavra que foi anunciada, assistiu os batismos que foram feitos, viu o testemunho desses jovens impactados pela palavra, ouviu o sermão, ou cantou as músicas, e deseja de coração receber a salvação pela graça e fazer esta aliança de fidelidade eterna, onde Deus será fiel eternamente e há de conduzir você num porto seguro para todo sempre. Há alguém nesta noite que abre o seu coração para esse Deus de verdade? Pode levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida. Um pequeno sinal. Quero orar por você, pastor, ore por mim. Eu abro meu coração para a graça. Deus abençoe a sua vida. Alguém mais? Deus abençoe você também. Pode baixar a sua mão. Alguém mais? Ore, Deus abençoe você, filho. Graças a Deus. Há mais alguém? Levante sua mão e abaixe com este gesto, dizendo: pastor, Deus abençoe, filho. Graças a Deus. Eu quero ser cheio da graça de Deus. Deus abençoe, filho, graças a Deus. Eu quero viver pela graça. Eu quero que Deus faça uma obra na minha vida. Deus abençoe você, graças a Deus. Eu quero fazer essa aliança que Deus me propõe. Eu quero aceitar essa aliança, onde Deus vai ser o meu refúgio fiel eternamente. Deus abençoe, filho. Há mais alguém? Levante e abaixe em seguida. Eu quero orar por você hoje. A igreja vai orar por você hoje. Mais alguém? Pela última vez, Deus abençoe. Graças a Deus, amém. Pela última vez, o pastor pergunta nesta noite. Esta noite é a última vez. Além das pessoas que levantaram as mãos, há mais alguém aqui que sente no coração o toque de Deus? Deus abençoe, filho. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Levante sua mão agora e abaixe em seguida. Deus diz na palavra dele: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Há alguém mais? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Seja muito sincero. Há alguém aqui que se sente afastado de Deus, da palavra, da igreja? Pastor, eu já fiz essa decisão, mas eu estou afastado. Eu quero voltar, eu quero me reconciliar, eu quero me reaproximar, eu quero retomar a minha caminhada com Deus na minha vida. Se há alguém assim, levante sua mão também. Eu quero orar por você. Alguém se reconcilia, que volta, que toma a decisão corajosa de retomar a caminhada? Deus abençoe, graças a Deus. Há mais alguém? Levante bem alto sua mão. Deus abençoe, filho, graças a Deus. Deus abençoe você também. Há alguém mais?
Pastor, eu abro o coração para Jesus. Deus abençoe. Eu quero voltar, retomar a minha caminhada com Ele. Alguém mais? Então agora nós vamos orar. Queria que a igreja toda estivesse orando. Eu queria pedir cada pessoa que levantou a sua mão que olhasse para mim. Cada pessoa que levantou a sua mão, olhe para mim agora. Pastor, eu não levantei a minha mão, mas aqui no meu coração eu senti o desejo de me abrir para Deus. Mesmo que você não tenha levantado a mão, se sentiu esse desejo no coração, olhe para mim agora. Quem levantou a mão, olhe para mim. Quem não levantou, mas sentiu no coração, olhe para mim também. Agora nós vamos orar por sua vida. E eu quero pedir que você que levantou a sua mão e está olhando para mim agora, ficasse em pé no seu lugar. Pode ficar rapidamente. Fique em pé no seu lugar. 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 Cada pessoa que levantou sua mão, fique em pé no seu lugar. Não deixe de fazer isso não. É a hora bendita da oração. Fique em pé no seu lugar. Pastor, igreja orando. Eu também preciso ficar em pé, pastor. Eu quero fazer essa aliança com Deus. Fique em pé no seu lugar. Mais alguém? Agora eu quero pedir à igreja para me ajudar. Nós temos várias pessoas em pé, igreja. E eu quero pedir que você me ajude. Eu gostaria que ninguém ficasse em pé sozinho. Ao lado de cada pessoa, alguém da igreja fique junto, por favor. Peça licença, coloque a mão no ombro. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Lá atrás, ali também, lá atrás. Ninguém sozinho aqui, ninguém sozinho. Alguém junto, alguém junto. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Ninguém sozinho, ajude aí. Ninguém sozinho, isso mesmo. Eu vou pedir que toda a igreja fique em pé. Eu vou pedir que esses irmãos tragam essas pessoas até aqui para a oração. Venha com elas, venha com elas, venha com elas. Até aqui no centro, nós vamos orar. Pode chegar aqui. Ajude a pessoa a vir aqui. Que hora bendita, que hora linda. Graças a Deus. Graças a Deus. Quantas vidas? Podem vir. Pode chegar-se aqui. Pode chegar-se aqui. Pode chegar-se aqui. Isso mesmo. Venha para cá. Graças a Deus. Olha, eu quero fazer um pedido para vocês que estão aqui à frente. Que bom que vocês vieram. Deus está fazendo uma obra grande aqui na nossa igreja, queridos. Deus tem tocado nas pessoas. Deus tem curado vidas. Meus irmãos, a campanha Quintas do Avivamento tem sido uma bênção na vida da igreja. Deus tem feito milagres, maravilhas, proezas. Deus tem sido bondoso. E você que está aqui à frente, que foi trazido por alguém, Deus tocou no seu coração nesta noite, e a obra está só começando. Domingo que vem, meus irmãos, pela graça de Deus, vamos ter mais batismos aqui na nossa igreja. Tem uma pessoa que benção, mais batismos. Há várias pessoas já confirmadas por batismos. Se você que está aqui nesta noite, aqui na frente ou aí no banco, ainda não foi batizado, pastor, eu não fui batizado, mas eu quero ser batizado. Há alguém que não está aqui na frente, que está aí atrás, que não foi batizado, mas quer ser batizado, que sente que esse é o passo que precisa dar? Levante a mão aí, quer ver? Tem mais alguém? Pastor, eu não fui batizado ainda, mas eu quero ser. Isso é maravilhoso. Oh, graças a Deus. Vem aqui à frente. Queria pedir que o pastor Marcelo recebesse essa vida preciosa. Quer ser batizado? Olha que coisa maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não faço isso toda hora, meus irmãos. Quem me conhece sabe disso. Mas o Espírito me toca aqui. Se você está aqui nessa noite, você não é membro dessa igreja. Você não é membro dessa igreja. Você está aqui hoje. E você tem o desejo de ser membro dessa igreja. Pastor, eu quero congregar aqui. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ajudar essa igreja a crescer, a trabalhar para ganhar vidas para Jesus. Essa é a igreja que eu quero dizer, a minha igreja. Há alguém entre nós que não é membro da igreja, mas que sente o desejo de fazer parte dessa igreja? Levante a mão. Alguém? Isso, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Oh, vem aqui você, pode vir aqui. Dê um abraço ali. Quer ser membro da igreja, meus irmãos? Ô, Marcelo, ajuda ali. Mais um você. Já está abraçando dois, né, Marcelo? Vem aqui. Chega aqui, chega aqui. Há mais alguém? Pastor, eu não sou membro da igreja, mas eu sinto o desejo de ser membro da igreja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
nós precisamos estar congregados, ter a igreja, fazer parte da igreja, ajudar a igreja, ser abençoado e abençoar, estar ligado na igreja. Sabe, a igreja é como aquela fogueira. Se você pega um graveto e tira do fogo, ele apaga. Tem que ficar ali na fogueira. Então nós vamos orar ao Senhor agora, falar com Deus, pedir a misericórdia de Deus sobre cada vida. Você que está aqui na frente, toda sexta-feira às 7:30 da noite, você tem que estar aqui, porque nós temos um curso chamado Classes B. São 4 encontros. Pastor Marcelo que nos lidera. Você vai aprender como é a igreja, como que a igreja vive. Nós somos pastores aqui da igreja, e você pode nos procurar no DIM daqui a pouco. Pastor, eu preciso de aconselhamento, eu preciso de orientação. Você que levantou a mão querendo ser batizado, procure o pastor Marcelo, pastor Júnior, pastor Ricardo, pastor Alex, procure a mim, pastor André. Diga, olha, eu quero ser batizado. Você quer ser membro da igreja, foi batizado, quer ser membro da igreja, procure a gente. A gente vai ajudar você a se tornar membro da igreja. Agora vamos orar ao Senhor. Ó nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela obra que Tu fazes em nosso meio. Sabemos que não é por nossa causa, é pela Tua graça. Por isso, Pai, nós nos curvamos perante a Tua graça nesta noite. E nós pedimos, ó Pai, que Tu estendas a Tua boa mão sobre cada pessoa que nesta noite abriu o coração para Cristo, que nesta noite pediu o seu batismo, está, ó Deus, desejoso de se restaurar, recuperar, retomar a caminhada da fé, que quer ser membro da igreja, Pai, pessoas que estão tomando decisões diversas aqui. O Senhor sabe qual é a decisão de cada um. Que o Senhor possa receber essas pessoas, abraçar essas pessoas, ó Deus, beijar estas pessoas e, ó Pai, preservá-las para o louvor da Tua glória. E aquelas, ó Pai, que estão se entregando para Cristo, que o Senhor possa escrever esses nomes no livro da vida. Ajuda-nos como igreja a fazer a Tua vontade, a realizar a Tua obra, Pai. Nós Te agradecemos por esse tempo abençoado na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus com alegria? Amém.